Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo, minha pova. Sábado, sábado. Aqui é todo dia, são 365 dias. Estamos no 300. Não, nós estamos no 64 dias. Eu, hein? Ai! Que loucura, que deu um nó na cabeça agora. Mas graças a Deus estamos aqui no dia 64. Caramba, quanto nós já andamos, né? Quanto nós já falamos. Meu marido disse que eu falo demais. Mas como é bom falar sobre o reino de Deus, como é bom compartilhar os seus ensinamentos, a sua justiça, a sua bondade, a sua benignidade. Deus é maravilhoso. Deus é top das galáxias. Eu amo demais esse Deus. E é muito bom ter essa conexão, é muito bom poder compartilhar aquilo que ele tem falado no meu coração. E ontem eu passei o dia inteiro assim em conexão assim com o Espírito, me questionando a respeito de fé, né? Da fé que é ação. Fé é ação. E ontem eu fiquei meditando o dia todo, até de noite, a respeito desse assunto. E eu quero revelar aqui para vocês as coisas que o Espírito Santo de Deus ele falou no meu coração. E isso é maravilhoso, sabe? Você poder ouvir a voz dele, você poder ter essa conexão. E isso é possível para todo mundo, porque ele disse que ele está disponível. Ele disse que a palavra de Deus diz que ele tá, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Eu entrarei com ele, cearei com ele. Então é isso, é quando você tem essa conexão com Deus, de buscar ele todos os dias, buscar face a face, sabe? E se conectar com ele, ter intimidade com ele, ele vai falando ao seu coração e vai deixando, sabe, um lugar onde havia tristeza, onde havia mágoa, ele vai colocando alegria, vai colocando a paz de espírito, que é maravilhoso poder sentir, sabe? E ainda agora a gente estava ouvindo aqui uma live e uma das coisas que o mentor falou, né, foi que todas as coisas cooperam, né? E ele trouxe uma outra perspectiva sobre esse versículo e eu fiquei pensando nisso depois. No momento, né, em que ele falou que realmente tudo coopera. Então a gente precisa realmente olhar para a situação e ver como que a gente pode aprender com aquilo dali, como que a gente pode crescer, como que isso pode cooperar para o nosso bem. Se tudo coopera, então até as coisas ruins cooperam também. Então, ontem a gente estava falando sobre mágoa, sobre rancor, esses sentimentos, quando a gente se desfaz dele, né? A gente libera o perdão, porque na verdade o que gera uma mágoa? É quando alguém faz alguma situação ruim pra você, que você fica sentindo, fica ali se sentindo perdido e tudo mais. Então, quando você olha para aquela pessoa, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso aprender com essa situação? Então eu vou usar essa situação, vou canalizar essa energia que veio, né? E transformar ela em alguma coisa que possa me edificar. E aí quando você começa a ter esse tipo de pensamento, que é o mindset de crescimento, então o seu coração ele fica bem blindado e nada consegue te abalar, né? As situações não conseguem te abalar. E é isso, nós estamos aqui nosso desafio de 365 lives, todos os dias assim uma pílula diária para você na Escola de Realizadores, é uma escola onde nós ensinamos a você como governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então é muito gratificante poder, sabe, ter o controle das suas emoções, é muito gratificante poder ter paz de espírito, é muito importante se sentir amado por Deus. Nossa, ontem de noite eu tava na igreja, eu tava tendo uma experiência assim com Deus maravilhosa. Eu tava me sentindo tão amada, tão assim, sabe, cuidada, sabe, de tudo que Deus tinha feito na minha vida e de tudo que Ele ainda vai fazer. E Ele tava me mostrando muitas coisas e eu não conseguia nem falar, eu só conseguia chorar, 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 chorar e eu chorava. E aí Ele ia me mostrando um monte de coisa e eu, meu Deus, eu não tô pronta pra isso, meu Deus, o que que eu faço? E aí, ao mesmo tempo que queria vir uma preocupação, vinha uma paz também, dizendo que ele estava no comando, né? Que era só eu entregar realmente a minha vida a ele e obedecer, né? O comando que ele me deu. Então, foi assim, algo maravilhoso, uma experiência incrível. E me fez
pensar realmente a respeito do que é essa fé, né? Do que é realmente ter essa fé em Deus, que muita gente fala, você precisa ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus e tudo mais. Muita gente fala sobre isso, mas às vezes não fica muito claro, né? E ontem eu estava me questionando sobre isso e o Espírito Santo de Deus, ele foi falando no meu coração, e isso não tem preço, né? E se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Nós estamos nesse desafio todos os dias aqui trazendo essa palavra para você, para te edificar. E se você gostou, compartilha com alguém que precisa ouvir também, compartilha com alguém que precisa se alimentar da palavra de Deus, né? Hoje é sábado, choveu ainda agora de madrugada, mas agora está assim um dia maravilhoso, ensolarado. E Deus, ele é perfeito, né? Como ele pinta o universo, isso é tão bom. É tão bom a gente se sentir amado, se sentir cuidado, se sentir assim. Não tem nem palavras para descrever, né? Então, vamos para a palavra, né? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. E em algumas traduções está falando a fé sem obras, né? Está morta. E aí, quando a gente vem esse questionamento, né, ação, obra, e aí, como muitas traduções, principalmente na versão Almeida, tem escrito obras, aí a pessoa olha a obra de Deus. Então, se eu não fizer a obra de Deus, eu não tenho fé. Então, que obra de Deus é essa? Eu quero trazer um outro pensamento para você de algo que eu aprendi assim, que quando a Bíblia fala assim, a fé sem obra, essa obra que ele está dizendo realmente é ações e não especificamente a obra de Deus. O que a gente entende como obra de Deus? A obra de Deus é você ter algum cargo na igreja e você, sei lá, participar de algum grupo missionário, você participar do Ministério de Louvor, do Ministério de Dança, ou da Escola Bíblica, ou de qualquer outro ministério que tem na igreja. Aí a pessoa fala, você tem que fazer a obra de Deus, você tem que fazer a obra para poder ganhar almas e tudo mais. E se você não fizer essa obra, você não tá tendo fé, você não tá alimentando a sua fé. E por muito tempo a gente aprendeu sobre isso, e também isso foi ensinado para mim também, que se a gente não tivesse envolvido ali com o que está acontecendo, como uma condição, uma condenação. Por exemplo, se você não estiver envolvido com aquela obra que está acontecendo, então você não faz parte do corpo de Cristo, você não faz parte daquilo que Deus prometeu, você não faz parte de nada, você é apenas um Zé Ninguém. E quando a gente faz a obra por obrigação, porque alguém está pedindo, porque alguém te chamou, às vezes tem pastores ou pastoras, né, que impõem muito o cargo na vida da pessoa, e aí ela fica recebendo cargos com a ideia de que se ela não fizer aquilo dali, ela vai pro inferno. Se ela não fazer aquele cargo ali que ela recebeu na mão dela, ela vai ser condenada. E eu entendo que não é assim que funciona. Quando a Bíblia fala sobre a fé sem obras é morta, na verdade a fé sem ações ela é morta. E quando a gente fala a respeito de obras, não é só relacionado à obra de Deus, a obra ali na igreja, numa instituição religiosa, mas sim aquilo que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque o que é fé? Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver, é usar a imaginação para algo que a gente não tá ali naquele momento, a gente não tá tocando, mas a gente tem a certeza absoluta de que vai se concretizar, de que vai se realizar. Então, por exemplo, eu tenho fé que Deus ele existe, que ele me criou e que ele fez todas as coisas. Beleza, isso é uma fé. Agora, como que eu posso fortalecer essa fé? Através das ações. E como eu fortaleço a minha fé em Deus? Quando eu me comprometo em orar mais, quando eu me comprometo em ler a Bíblia, quando eu me relaciono com Deus. Então eu estou mostrando através dessas ações que eu tenho fé em Deus. Então, quando a gente pensa assim, a fé que você tem que se encher as obras, você tem que se encher de cargos na igreja para poder você mostrar que realmente tem fé, porque a fé é essa ação.
Não é especificamente só isso, eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Quando nós sentimos um amor de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração queima a vontade de servir a Ele com um talento, com um dom que Ele nos deu. Então vem assim meio que um chamado, assim, um fogo ardente no nosso coração de participar de alguns cargos na igreja que vai, através da sua vida, Deus vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Então quando nós aceitamos determinados cargos só porque alguém está mandando, essa obra que está sendo feita, ela não está sendo válida, na verdade, né? A gente está fazendo por homens e não por Deus. E quando a Bíblia fala a respeito da ação, que a fé sem obras, né? Ou fé sem ação é morta, o que isso significa? Que se eu não me movimentar, se eu não agir, se eu não tomar ali atitudes, então aquilo que eu acredito, ou seja, a minha fé, ela é inválida. Quando você tem um sonho, um objetivo, algo para realizar na sua vida, você tem fé, a certeza de que aquilo ali vai acontecer. Mas se você não se movimentar, se você não levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, esse sonho vai ser simplesmente uma imaginação, vai ser simplesmente uma ilusão, não é nem imaginação, é uma ilusão de que vai acontecer, mas não vai, porque se você não se movimentar, realmente não vai acontecer. Então, quando a gente aprende assim, a fé sem obras é morta, então, na verdade, a fé sem ações é morta. E a gente tem fé não só em Deus, mas também nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, naquilo que nós queremos alcançar para as nossas vidas. E se a gente só ficar pensando nelas, assim, eu acredito que isso vai dar certo, em nome de se Deus quiser, muita gente fala isso, né? Se Deus quiser, eu vou conquistar minha casa. Se Deus quiser, eu vou conquistar meu carro. Se Deus quiser, eu vou abrir meu negócio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então isso é uma fé, né? É um sentimento, algo dentro dela que faz ela ter a certeza que realmente aquilo dali vai acontecer. Ponto. Uma coisa é você acreditar, e tudo bem, realmente a gente precisa acreditar, mas o segundo ponto é você agir. Nossa, então o que eu preciso fazer para que a minha casa ela seja comprada? O que eu preciso fazer para que o meu negócio ele venha dar certo? O que eu preciso fazer para tirar minhas ideias do papel e realizar os meus sonhos? Então isso vem junto, que é justamente a ação, que são os pontos ali que você vai aplicando, as estratégias que você vai aplicando para poder realmente concretizar aquilo que você acreditou com a sua fé. Ficou claro isso? Deu para entender? Então é isso. Quando você percebe que a fé não é só acreditar, mas que você também precisa se movimentar, você percebe que depende de você e depende de Deus também. Por exemplo, você coloca a sua confiança nele, ele fala que é pra gente colocar ele em primeiro lugar no reino dele, né? E as pessoas falam isso demais, assim, olha, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e as outras coisas vão ser acrescentadas, e você tem que buscar ele e tudo mais. Beleza, mas se a gente for analisar o versículo, mesmo outro dia eu tava meditando com o Ellison aqui, e a gente foi discutindo a respeito das palavras que tem escrito nesse versículo, e ele me falou algo que me chamou muita atenção e eu não tinha percebido. Ele falou assim, amar a Deus sobre... Não é isso, né? Colocar o Senhor... Buscar o Senhor sobre todo o coração e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa essa palavra acrescentada? Significa que você já tem alguma coisa e ele vai ser colocado, vai ser adicionado àquilo que você já tem, vai ser multiplicado aquilo que você já tem. Mas eu te pergunto, se você não tiver nada, o que vai acontecer? Se você não buscar nada, como que ele vai acrescentar? Não tem como. Então é assim, você confiar a sua vida plenamente em Deus, é buscar a direção dele, buscar os pensamentos dele, dizer assim, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Me mostra, me revela. E ultimamente eu tô com esse relacionamento com Deus, eu tô pedindo todo momento assim, Senhor, me dá uma estratégia nova, me mostra assim, à luz da tua palavra, o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer para conquistar isso daqui.
Isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esqueci desse. Eu falei e acabei esquecendo. Mas é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso, é acrescentar, é adicionar aquilo que você já tem, é multiplicar aquilo que você já tem. Mas se você não tiver nada nas suas mãos, não tem. É 0 vezes 0 é 0. Se Deus ele for 1 e você for 0, 1 vezes 0 é 0. Então, Deus ele sempre vai entregar o tudo dele realmente. Tudo que o Senhor vai entregar, pode entregar um talento, 2 talentos, 2 ideias, 1000 ideias, vai entregar várias. Mas se multiplicar a 0, ou seja, se você não tiver nada nas suas mãos, o resultado vai dar 0. Então as pessoas ficam muito usando esse versículo, né, e usando esse termo fé e obras, como se fosse dependente 100% de Deus ali para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Deus é soberano sobre todas as coisas, isso é verdade, isso tá à luz da palavra dele, mas só que eu e você precisamos fazer a nossa parte. Deus é um investidor em pessoas que estão em movimento, em situações que já estão acontecendo. Se hoje você for buscar um investimento na sua empresa ou em qualquer lugar, eles vão perguntar quanto está o seu faturamento, eles vão perguntar quanto que você já vendeu, eles vão perguntar como é que está o fluxo de clientes e tudo mais. E aí você vai dizer, eu ainda não comecei porque eu não tinha investimento. E aí ele vai dizer, então eu não consigo investir em você, porque só é possível investir em alguém quando essa pessoa já tem alguma coisa. Michele, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que. Busca no Senhor, busca. Quinta-feira eu fiz uma live a respeito de negócios, né? E uma coisa que eu falei foi essa, quando a gente não tem realmente a ideia do que fazer, a gente pede a direção de Deus e vai pesquisando, e alguma coisa ele vai falar ali no nosso coração. Então, quando a gente fica, preocupado demais com a nossa vida, preocupado demais com o nosso sucesso, com a nossa carreira, às vezes a gente acaba esquecendo de pedir essa orientação de Deus. E se a gente não tiver realmente, como o Provérbios fala, né, que coloque no Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos, coloque na mão do Senhor. Então, quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós queremos dentro do nosso coração, aquilo que nós já estamos fazendo nas mãos de Deus e pedimos a direção dele, ele vai, dando pensamento, dando ideia, e aí você vai aplicando, e aquilo que você tem vai multiplicando, e você vai colocando a sua fé em ação. É sobre isso, de você pegar aquilo que você acredita e se movimentar e aplicar estratégias, aplicar ações, porque senão vai ser uma pessoa como todas as outras que uma vida limitada. Eu acho que Deus, ele não, eu tenho certeza que ele não nos criou para ter uma vida limitada, de ficar ali aguentando coisas poucas e sem... Ele fala na palavra dele, né, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Essa semana eu li um livro, eu estou lendo ainda um livro, né, Cidadãos do Reino, e esse livro é muito bom, eu indico para você, para poder abrir a sua mente em relação a tudo isso que tá sendo, que eu tô dizendo aqui, né, que eu aprendi e que eu tô vivendo isso na minha vida, a respeito do reino de Deus aqui na Terra. Que às vezes a gente acha que o reino de Deus é só lá no céu. E ele compartilhou uma história que é uma história muito conhecida, que todo mundo já contou de diversas formas, talvez você tenha até ouvido, mas eu vou contar aqui pra você entender o que é essa questão do conhecimento. Existia um casal de uma meia idade mais ou menos, que eles foram sorteados para participar de um cruzeiro. E eles ganharam lá o ingresso e foram entrar nesse cruzeiro. Ficaram assim muito felizes, muito encantados, porque era um cruzeiro assim maravilhoso, né, de uma semana para viajar assim no mar lá, de vários lugares. E eles foram lá e pegaram o seu bilhete, né, entraram e ficaram ali no quarto deles. E aí eles olhavam assim as pessoas, achavam muito chique, as pessoas muito bonitas, a comida, lá tava tudo muito, muito bonito assim, e aí eles ficavam tão maravilhados, tão agradecidos por estarem ali, e aí eles ficaram ali no quarto deles, eles tinham levado algumas comidas de casa, né, levaram biscoito, levaram suco, e todo dia eles ficavam se alimentando daquilo que eles trouxeram, né, todo dia eles ficaram ali no quarto, não saíam para lugar nenhum, porque eles estavam tão felizes, tão privilegiados, se sentindo tão privilegiados por estar em um lugar onde
eles não precisaram pagar um cruzeiro chiquérrimo, muito caro, e eles estavam tão felizes de estar ali que eles ficaram somente no quarto, desfrutando somente o quarto e comendo ali as comidas que eles tinham dado. Eles estavam muito felizes, muito satisfeitos. E o capitão que chama, né, do navio, ele ficou assim um pouquinho preocupado porque ele não tinha visto aquele casal nos lugares comuns, nas áreas comuns, onde as pessoas dão comida, né, ou da piscina, e nas distrações que tinha ali dentro do navio. Mas tudo bem, ele ficou na dele, achou estranho, ele ficou na dele. E aí o casal, todos os dias, eles ficavam assim, eles abriam uma porta assim pra ver, abriam assim um pouco a janela pra ver o que as pessoas estavam fazendo. E aí eles ficavam assim tão felizes, tão maravilhosos e voltavam ali pro quarto. E eles estavam tão assim, tão se sentindo assim, tão imerecedor daquela situação, tão assim, felizes que ao invés de eles dormirem na cama ali do quarto deles, eles estavam dormindo ali no chão, né? Trouxeram um colchão, que eles vieram assim, parecendo aqueles acampamentos onde a gente precisa levar tudo. Então, eles levaram um colchão ali, aqueles colchonetes fininhos, deitaram no chão, levaram a sua própria comida e ficaram ali muito felizes, assim, nossa, que lugar bonito, que lugar bom, que lugar maravilhoso, né? E nós temos muita sorte de estar aqui, a gente não pagou nada para entrar, então vamos ficar aqui, aproveitar esse espaço, esse quarto é muito lindo. Depois do 8º dia, que era o último dia do cruzeiro, o capitão ficou muito preocupado e ficou pensando, será se eles já estão vivos? Será se aconteceu alguma coisa? E aí ele mandou que alguém fosse lá ver o quarto deles, né? Até também porque já estava no último dia, que foi quando o navio já estava quase atracando. E aí, quando aquele homem chegou lá naquele quarto, ele viu assim, ele sentado no chão, ali comendo aquele biscoito, aquele suco. E aí ele perguntou assim, vocês estão bem? Aí eles disseram assim, sim, nós estamos muito felizes. Olha, nós queremos te agradecer por você ter deixado a gente ficar aqui. Todos esses dias foram maravilhosos, a gente gostou muito e tudo mais. E aí ele perguntou assim, mas vocês ficaram todos esses dias aqui no quarto? Sim, nós ficamos e foi maravilhoso, foi muito bom. Esse quarto é muito elegante, esse quarto é muito lindo. As pessoas que a gente passa a ver pela janela também são muito elegantes, são muito bonitas. Nós estamos muito gratos. E aí eles falaram assim, e vocês comeram? Ele olhou para porque eles estavam segurando, né? E eles olhou e disse assim para eles, vocês comeram isso durante todos esses dias? Sim, foi uma coisa que nós trazemos, nós ficamos muito gratos, muito maravilhados. Obrigado por ter nos deixado vir para esse navio e participar de ter esse espaço, esse momento aqui a sós no navio de vocês. E todo o tempo eles ficaram ali agradecendo. Aí ele disse assim, olha, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o ingresso de vocês. Aí ele pegou lá, tá aqui, entregou o ingresso pra eles. E aí disse assim, olha, esse ingresso aqui dá direito a vocês participarem de tudo que tem nesse cruzeiro. Dava direito para vocês comerem o que estava lá no restaurante, dava direito para vocês irem na piscina, participarem dos momentos de lazer, das festas, dava direito de fazer tudo isso. E vocês não aproveitaram? E aí eles disseram assim, Senhor, eu não sabia, eu não conheço, ninguém me disse isso. Aí ele falou, mas está escrito aqui. E nesse mesmo momento, o navio atracou e a viagem acabou. E bateu ali naqueles dois, assim, um momento de tristeza, e toda a felicidade que eles achavam que tinha, que eles achavam que era o suficiente, eles poderiam ter muito mais. Só que pelos não conhecerem, por não lerem o que estava escrito no papel, por não perguntarem, por não irem atrás, eles acabaram ficando sem nada, sem desfrutar do bom e do melhor que tinha ali para eles. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós recebemos o Senhor Jesus dentro do nosso coração, nós recebemos também o ingresso. O ingresso de poder desfrutar tudo que Ele colocou aqui do reino dEle. O reino dEle está aqui na terra. São dois momentos que serão vividos. Esse momento agora que nós estamos vivendo e quando Ele vier reinar, que vai ser melhor ainda. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos desfrutar de tudo que está aqui nessa terra. Só que às vezes a gente não faz isso por falta de conhecimento.
por não entender que tudo que está na Bíblia é para nós vivermos, é na terra, é hoje. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é aqui nessa terra. Mas a gente acha que ter fé em Deus é só se permitir ser salvo, mas não é só isso. Nós somos salvos pela graça, e graça é um favor não merecido. Você não pode querer só a salvação, precisa ter muito mais do que isso. É necessário ter mais, é preciso viver mais. Nós podemos desfrutar de tudo. Quando Adão ele pecou, ele tirou esse direito de nós, mas só que Jesus ele veio como o segundo Adão e ele nos entregou nas nossas mãos. Ele entregou pra gente e ele pagou um alto preço por isso, e eu e você não precisamos mais pagar nada. Nós não precisamos mais pagar pelo ingresso, nós já recebemos. O sangue dele é esse ingresso. Então, tudo que está aqui na terra, ele precisa ser desfrutado. Precisa ser mesmo, a gente precisa viver o melhor de Deus aqui na terra. E levar muitas pessoas conosco para o reino. Esse é o objetivo, esse é o propósito. De você viver o melhor de Deus e influenciar outras pessoas a subir com você para o reino. Para que quando ele vier nos buscar, ele veja você e outras pessoas ali junto com você para viver com ele no reino, né? Durante esse ano milenar que a Nova Jerusalém vai descer e ele vai reinar ali sobre tudo. Mas é sobre isso, a fé é ação, sabe? É quando você busca conhecer a palavra de Deus, busca mergulhar nos ensinamentos, nos propósitos. Outro dia eu estava falando aqui em alguma live que ler a palavra de Deus não é só, sabe, ver como se você estivesse lendo um livro. Até um livro não dá para ler assim, de você passar só as letras e ler assim, querendo dizer assim, eu li a Bíblia todinha em um ano. Mas, nossa, o que você aprendeu durante esse ano todo? O que mudou na tua vida? Tem muita gente que se acha assim, eu li todos os livros da Bíblia, não sei o quê. Nossa, mas se você não viver aquilo dali, se você não comparar aquela palavra com a sua, se você não buscar entendimento e sabedoria no Senhor, não vai adiantar nada. Se Deus fala que o povo padece por falta de conhecimento, é porque as pessoas elas estão tão preocupadas com o que os outros estão dizendo, estão tão assim focadas naquilo que os outros estão falando e não procura ter essa própria experiência com Deus, que ela vive uma vida limitada. Tantos cristãos, tantas pessoas que servem a Deus, que têm uma vida limitada na igreja, sabe? De não ter nem para elas e nem para poder doar para os outros. Isso é... Nossa! E tudo por falta de conhecimento. Então a fé e obra, quando o Tiago fala que a fé sem ações está morta, e em outras traduções, a fé sem obras está morta. Essa obra aqui não é só você trabalhar na igreja como para bater lá seu ponto, né, com algum cargo, mas é você agir de todas as maneiras possíveis, é ações em todas as áreas da sua vida. Não é só da igreja, não é só fazer a obra de Deus, não é só estar ali vestindo uma camisa de um cargo e fazer alguma coisa lá dentro da igreja. Não, a igreja é fora. É você se movimentar, é você agir, é você criar estratégias para crescer na sua vida e alcançar outras pessoas no processo. Eu tô vivendo assim algo totalmente novo na minha vida que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer e está recente, né? Apenas 60 dias, desde o final do ano passado começou essa mudança de mentalidade e agora eu consigo, sabe você poder ver a sua vida de outra maneira, de você poder sair, desfrutar daquele momento sem se preocupar com o dinheiro que você vai gastar, de você poder influenciar e impactar a vida de outras pessoas para que essas pessoas também venham ter essa sede. Isso não tem preço. Isso são ações que você faz porque você acredita naquilo dali, porque você acredita no Deus que você serve, porque você acredita que tudo que está ali ao seu redor é para glorificar e exaltar a Ele. É preciso que a gente venha ter esse discernimento quando a gente for ler a palavra de Deus, sabe? De pedir ao Espírito Santo, Senhor, me revela. E todo dia eu falo para Deus, eu leio um versículo e depois eu fico mentalizando sobre ele, meditando nele, e eu digo, Senhor, me revela, o que o Senhor está escondendo aqui? Quais são as palavras? O que eu preciso mudar na minha vida aqui, através desse versículo, através dessa palavra, através desse texto? E aí quando você... E o Espírito, ele vai te mostrando, e você vai tendo assim uma mudança. Uau, é isso que eu preciso fazer.
É isso que eu tenho essa ação que eu preciso tomar. Sabe quando nosso patriarca Abraão, né, ele é considerado o pai na fé. Por quê? Porque através da vida dele, muitas ações que ele teve, Deus ele conseguiu abençoar ele de uma maneira grandiosa, que até hoje tem frutos dessa atitude de fé que ele teve. Sabe, de você acreditar em um Deus que, sabe, de largar tudo que você tem, dizer assim, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu acho incrível esse versículo, porque ele fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Só que foi só isso que Deus falou e Abraão não ficou esperando assim. Então, Deus, eu vou sair, mas só que tu precisa me mostrar qual é o caminho. Porque Deus disse assim, vai para um lugar que eu te mostrarei, só que tu ainda não me mostrou, e aí, o que eu faço? Ele não fez isso. Poderia fazer. Se você concorda comigo, ele poderia fazer. Porque Deus disse assim, vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. E ele não ficou esperando Deus mostrar para ele. Deus mostrou no processo. Você sabe o que é isso? Ou seja, ele pegou as coisas dele, ele saiu da casa dele e foi andando sem rumo mesmo. Foi andando, e no processo em que ele estava caminhando, em que ele estava agindo, em que ele estava se movimentando, Deus foi lá e foi mostrando, Deus foi lá e foi abençoando, Deus foi dando estratégias para ele foi comprando uma terra aqui, comprando outra ali, fazendo várias ações, e Deus foi abençoando e prometeu, e quando ele finalmente chegou na terra de Canaã, Deus disse assim, olha tudo isso daqui, Abraão, é essa terra que eu vou dar para a sua parentela. Só que por nenhum momento Deus disse assim, Abraão, sai daqui e vai para Canaã, porque essa terra eu vou te dar para ti e para tua parentela. Ele não falou isso. Deus nunca vai falar pra gente todos os passos que a gente precisa dar. Ele fala um passo, você obedece. E aí ele vai te mostrando um outro caminho e você obedece. Ele vai te mostrando uma outra estratégia e você obedece. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. É essa a fé que nós precisamos exercer. A fé, as ações baseadas na fé que a gente tem. Se você diz que crê em Deus, então você precisa realmente ter essas obras, essas ações. Só se você trocar a palavra de obras por ações, você vai ter uma clareza melhor na sua cabeça. Porque as pessoas ficam dizendo só isso. Ah, você crê em Deus, você tem fé? Ah, então você tem que fazer obra. E que obra é essa? Ah, você tem que estar na igreja todo dia, você tem que participar dos grupos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é só isso. Não estou dizendo que não é para fazer, só estou dizendo que não é só isso. Não é só ficar na igreja o tempo todo, até porque quando Jesus começa a falar a respeito do reino de Deus, da volta dele, vai dizer assim, sim, quando as pessoas, ele fala, né, revela que quando as pessoas quiserem entrar no reino ali, e ele vai dizer, e muita gente vai dizer assim, Senhor, mas eu curei no teu nome, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu fiz isso por ti, Senhor, eu fiz aquilo por ti, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que isso me ensina? Que não é só sobre isso, não é, sabe, você ser cristão não é só sobre os cargos que tem na igreja, sobre as coisas que acontecem lá, mas é aquilo que você faz fora da igreja. A igreja está dentro de você, nós somos o corpo de Cristo. Então a gente precisa realmente se movimentar para que ele venha agir na nossa vida, para que ele venha realmente mostrar o poder dele através da nossa fé, né? Então a fé é ação, é todo o tempo ação. Ah, Michelle, eu não sei como agir, não sei o que fazer. Pede orientação para Deus. É Ele que vai te dar o caminho. Ele que vai te mostrar onde que você tem que ir. Mas não fica assim, sabe? Ora a Deus e fica assim, então, Senhor, quando o Senhor me mostrar, aí eu vou. Não, não é assim que funciona. É você orar, pedir orientação de Deus e começar a se movimentar. E aí o momento certo ele vai aparecer para você. O momento certo a porta vai abrir ali para você. Quando você estiver no caminho certo. Assim como foi com Abraão, que ele se movimentou de para várias cidades, mas quando ele chegou em Canaã, Deus disse para ele e disse assim, olha Abraão, tudo isso daqui ó, vai ser teu. E foi bem depois, né? Deus poderia ter dito antes, poderia dizer assim, Abraão, vai lá para Canaã, que é essa terra que eu vou te dar. Não, ele não fez isso. E ele foi sendo provado no processo. É assim que acontece comigo e com você.
Amém? Que no dia de hoje você venha entender que a fé é ação. E o que é ação? É movimento, é estratégia, é tudo aquilo que você faz para alcançar alcançar aquilo que você quer alcançar. Chegar onde você quer chegar. Tá certo? Feche seus olhos em nome de Jesus. Respira bem fundo. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. Obrigado, meu Deus, por revelar a nós os Teus mistérios e aquilo que o Senhor tem preparado e quer fazer nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por nos amar de maneira incondicional. O que seria de nós, meu Deus, sem esse amor? Eu quero que você respire bem fundo agora e comece a mentalizar. Imagina que você é uma árvore e que através de você está saindo um monte de fruto. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo, está saindo vários galhos e com esses galhos está saindo muitos frutos. Esses frutos são resultado das ações de fé que você teve. Começa a ver agora várias pessoas vindo pegar desse fruto. Algumas pegam do pé, outras pegam do chão. E esses frutos, eles dão vida para essas pessoas. Os seus frutos dão vida para outras pessoas. Imagina agora você com uma plantação imensa, cheia de árvores. Tudo se multiplicando. Aquela primeira semente que você teve, aquela primeira árvore, ela deu muito fruto, muita pessoa pegou e agora imagina ela se multiplicando. Muitas árvores, muitos frutos. E muita multidão chegando. Muitas pessoas vindo até você. Ah, eu quero também. Me ensina como é que eu chego aí. Me ensina como é que eu tenho esse fruto. Me ensina. Eu quero também. E as pessoas vão ali te falando, conversando e você vai me ensinando para elas. Você vai mostrando o reino. E vai dizendo, olha, foi através do reino de Deus que eu consegui isso aqui. E você pode ter também. E agora imagina um monte de pessoas, uma multidão de pessoas te ouvindo e pegando essa semente e multiplicando também. E plantando e tendo árvores. E isso fica imenso, uma multidão assim muito grande que você não consegue nem contar. Agora imagina você chegando perto de Deus com os seus frutos. E aí ele fala para você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E você agora se encontra com Jesus. E você dá um abraço tão forte nele e ele diz assim, agora eu vou ter um tempo de qualidade contigo. Agora eu vou te mostrar que eu estive com você em todos os momentos. E começa a passar um filme ali. Sabe aquele momento que você caiu? Eu tava lá. Aquele momento que você chorou, eu tava lá. Sabe aquela pessoa que se desfez amizade com você, que parou de falar com você? Foi eu que tirei do teu caminho, porque ela não acrescentava em nada. Servo bom e fiel. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter acreditado, ter agido, ter tido fé e ter se movimentado. Agora pode desfrutar. Receba a recompensa, a coroa da vida. Agora eu quero que você pense a coroa sendo colocada na sua cabeça. Jesus está colocando uma coroa na sua cabeça. E ela está cheia de pedras, que são almas, que você conquistou no decorrer da sua vida. Uma multidão de pessoas vindo desfrutar do resultado, da ação que você teve. Respira bem fundo. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você já teve experiências assim, mas eu estou começando a ver isso na minha vida. De mentalizar algo e viver aquilo dali. É incrível que você consegue usar a sua imaginação. É incrível que você consegue realizar depois disso. Que você tenha um excepcional dia, que
você venha mentalizar, pensar quais são as ações que você precisa ter para movimentar a sua fé. O que você precisa fazer para que a sua fé seja realmente multiplicada, grandiosa, tá bom? Um beijo no seu coração. Amanhã é domingo, estamos aqui também, vai fazer amanhã 65, depois vai ficar faltando só 300 dias. Nossa, que maravilha. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Gente, Ele é top das galáxias. Sinta-se amado por Deus e por mim, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27 da manhã.